Olá pessoal, no curso Informativos em Questões, nós rotineiramente verificamos as decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça. Formulamos perguntas e respostas com base nas decisões judiciais, com base nos informativos de jurisprudência do STJ. Mas hoje, nesses dias que precedem a Páscoa, nós analisaremos um caso muito importante. Na aula de hoje, veremos o julgamento da história, o processo e o julgamento de Jesus Cristo. Na primeira perspectiva, nós vamos tratar sobre a análise do julgamento conforme o direito romano e o direito hebraico, fazendo um paralelo com o princípio do devido processo legal. Na segunda perspectiva, nós vamos tratar sobre os reais motivos da morte de Cristo, de Jesus Cristo. Antes de mais nada, nós vamos tecer considerações iniciais sobre o princípio do devido processo legal. Alguns autores substituem o termo princípio por direito fundamental, indicando a necessidade de atribuir força normativa cogente, obrigatória ao devido processo legal, aos princípios. Assim, há alguns efeitos ao entender que o devido processo legal é mais do que um princípio, mas é um direito fundamental. O primeiro efeito é a necessidade de aplicação imediata da norma e da máxima efetividade do direito fundamental ao devido processo legal. Outro efeito é que, se houver alguma outra norma que esteja em confronto com o direito fundamental do devido processo legal, esta norma que está em confronto deve ser afastada pelo intérprete. Já que o devido processo legal, como um princípio, consagra valores constitucionais, valores que embasam o ordenamento jurídico brasileiro. É certo que o devido processo legal, há 2000 anos atrás, não se encontrava desenvolvido e sistematizado pelo direito romano e pelo direito hebraico. Mas é possível se visualizar alguns reflexos, manifestações desse princípio tão basilar hoje para o nosso ordenamento jurídico. O devido processo legal, ele pode ser compreendido no seu aspecto substantivo e no seu aspecto formal. Conforme o devido processo legal, no aspecto substantivo, a medida judicial ou a medida administrativa deve atribuir com justiça àquele que tem um direito. A medida deve ser justa, equânime. O devido processo legal, no sentido substantivo, ele se confunde com o princípio da proporcionalidade ou o princípio da razoabilidade, na medida em que o aplicador do direito deve buscar o meio adequado, o meio que menos onere aquele que está sofrendo a medida, e a medida mais justa, mais equânime no caso concreto. O devido processo legal substantivo, ele deve ser observado pelo direito em todos os processos, seja administrativo, seja processos civis ou penais. Mas há também o devido processo legal no sentido formal. Para se chegar a uma medida justa, é necessária a observância de certas garantias fundamentais que se referem ao rito e se referem ao modo de proceder, ao modo de condução do processo, seja judicial ou administrativo. O devido processo legal, no sentido formal, é a origem de diversos princípios do direito. Por exemplo, decorre do devido processo legal no sentido formal a garantia
o direito de acesso à justiça. O princípio do juiz natural, que indica que é necessária a previsão de regras abstratas prévias à instauração do conflito, para que o juízo tenha a atribuição de julgar a causa. Decorre também do princípio do devido processo legal, no sentido formal, o tratamento paritário das partes, o tratamento igualitário entre as partes. Também decorre desse princípio o contraditório e a ampla defesa. O contraditório como a possibilidade de todas as partes participarem do processo, de serem ouvidas, e a aptidão dessas partes com as suas manifestações, terem as suas manifestações contempladas na decisão. Quer dizer, é a aptidão para influenciar o julgamento. Contraditório e ampla defesa decorrem do princípio do devido processo legal no sentido formal. Há também o princípio da publicidade e da motivação das decisões, permitindo um controle social. A Constituição Federal estabelece que a publicidade dos atos processuais é uma regra, excepcionada apenas por motivos de ordem pública, como a defesa da intimidade ou segurança nacional. Mas a regra é a publicidade dos atos processuais, sobretudo quando se trata de julgamentos de processos judiciais em que há a presença forte do direito penal. Também decorre do devido processo legal, no sentido formal, a exigência de um processo com um tempo razoável de duração. A tutela jurisdicional dentro de um lapso temporal razoável. Então, vistos as linhas gerais do devido processo legal, nós passamos então a tratar sobre os vícios do julgamento de Cristo à luz do direito romano e hebraico, fazendo um paralelo com os vícios ao devido processo legal. Todo o processo que resultou na sentença de morte e definitiva ocorreu com violação ao direito romano e hebraico da época. Sobretudo, violação ao devido processo legal. Os evangelhos, São Mateus, Marcos, Lucas, João, relatam o trâmite, os fatos até o julgamento de Jesus Cristo, até a sentença, até a morte de Cristo. São esses os fatos. Jesus Cristo foi preso à noite, numa quinta-feira. Ele foi preso e foi levado a julgamento, apresentado a julgamento. Daí decorre a primeira violação ao direito hebraico. Conforme o direito hebraico, não era permitido julgamento no período da noite, nem mesmo para causas cíveis. Então, a violação ao direito hebraico e a violação ao devido processo legal no sentido formal, na medida em que os atos processuais devem ser públicos. O julgamento à noite revela a necessidade de ocultar alguns atos processuais, de permitir que esses atos processuais não passem pelo controle social. O fariseu, chamado Anás, interroga Jesus, buscando a sua condenação, buscando nele culpa. Também, neste fato, há vício de julgamento. A violação ao princípio do juiz natural, já que o fariseu, chamado Anás, não tinha jurisdição para interrogar o réu, interrogar Jesus.
Era necessário o julgamento e o interrogatório por meio de um órgão colegiado, o Conselho Supremo. Então, a violação ao princípio do juiz natural, princípio que decorre do devido processo legal no seu sentido formal. Violam-se as regras de competência e o procedimento do interrogatório. No direito hebraico, não se admitia tribunais singulares nem testemunhas singulares. Terceiro fato. Com a manifestação de Jesus a respeito do interrogatório, afirmando que não ensinou as ocultas e que deveria ser perguntado às testemunhas, que deveria ter sido perguntado ao povo sobre aquilo que ensinou, Jesus revela o conhecimento a respeito do direito hebraico. Diante de tal manifestação, a atitude daqueles que interrogavam a Jesus foi de violência, descontrole. Assim, Jesus é esbofeteado ao revelar o direito que estava sendo violado. Diante de tal descontrole, o interrogatório e o julgamento passa ao fariseu Caifás, sumo sacerdote daquele ano. É bom destacar que Caifás, como sumo sacerdote, não tinha, igualmente, competência para apreciar a causa. Viola-se, mais uma vez, um princípio do juiz natural, já que era o Conselho Supremo o órgão competente para apreciar a causa de Jesus e para manifestar, para pronunciar uma sentença. Ainda à noite, apresentam-se testemunhas aliciadas pelo próprio juiz. A violação também há vários princípios, dentre eles o princípio do devido processo legal, já que o juiz deveria, conforme o direito hebraico, ser o primeiro protetor do réu. Pelo contrário, no caso, Caifás contrata testemunhas, são testemunhas compradas para revelar fatos sobre Jesus. Mesmo assim, não se encontra culpa no réu. Por mais falsos testemunhos que promovessem, não achavam a culpa que buscavam. Jesus calava. Então Caifás obriga Jesus a confessar a verdade sobre ele mesmo. Uma verdade que Jesus não poderia negar, sobre a sua própria natureza e origem. Jesus afirma que é o Filho de Deus, que é o Messias. Então, diante de tal alegação, Caifás afirma e já imputa ao réu o crime de blasfêmia, violação às leis sagradas. E imputa ao réu a sentença capital, a sentença de morte. Logo de manhã, no Sinédrio, se apresentam simulacros sobre as garantias judiciais. De manhã se reproduz o julgamento, mas com uma sentença pré-estabelecida, a sentença de morte. Então, Jesus é condenado à sentença de morte. Contudo, mesmo o Conselho Supremo reunido na parte do dia, não poderia sentenciar Jesus com a pena de morte, já que apenas os governantes romanos, apenas o governante romano chamado Pilatos, poderia sentenciar de morte Jesus Cristo. Assim, os fariseus apresentam Jesus a Pilatos, já com uma sentença de condenação. Pilatos, não querendo ser executor de um processo que não conhecera,
entrega Jesus a julgamento pelos seus pares. Para justificar a sentença de morte, agora troca-se o libelo, troca-se a acusação. Antes, Jesus foi sentenciado e condenado por violação à lei sagrada, por ser considerado e se dizer Messias. Agora, diante de Pilatos, para que tenha legitimidade a sua acusação, os fariseus imputam a ele nova condenação, violação às leis políticas, já que Jesus se dizia rei dos judeus. Mas Pilatos, escutando a população, chama Jesus e o interroga. Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo. Então, Pilatos, reconhecendo a inocência de Jesus, mesmo não entendendo sobre a verdade, aquela pronunciada por Jesus, Pilatos, ele não reconhece, ele não conhece qualquer culpa no réu. Assim, diante da manifestação do povo, tendendo a condenar Jesus, Pilatos resolve dar um jeitinho. Ele resolve buscar a justiça para interesses próprios. Pilatos resolve passar o julgamento a Herodes de Antipas, um governante da Judéia, de forma a restabelecer os laços de amizade com Herodes. Pilatos apresenta Jesus a julgamento perante Herodes, perante o governante. Assim, se desincumbindo dessa atribuição de julgamento de Jesus e, ao mesmo tempo, lisonjeando o outro governante. Trata-se da manifestação de uma justiça que é negociada, violação ao devido processo legal no sentido substantivo. Uma justiça em que os despojos são colhidos pelos tiranos. Pilatos visa então restabelecer a amizade com Herodes, lisonjeando-lhe com essa homenagem, lisonjeando-lhe com a vaidade. Mas Herodes, ao receber Jesus Cristo, também não encontra culpa nenhuma em Jesus, que perante Herodes se cala. Então, Jesus é levado de volta perante Pilatos, sem qualquer sentença. Mais uma vez, a violação ao devido processo legal no sentido substantivo, já que Jesus foi inocentado pelas diversas autoridades que conheceram de sua causa. Mas Jesus, ao ser reapresentado perante Pilatos, ele é reapresentado em um momento de conflito, que cresce o conflito entre a população. A população já se insurge, querendo a morte de Jesus. Então Pilatos indaga o povo: crucificarei o vosso rei? A resposta da multidão, gritando, afirma que não há outro rei senão César. Diante dessa resposta, o escravo de César, Pilatos, vem a condenar Jesus, a crucificar Jesus, mesmo não encontrando culpa alguma nele, lavando as suas mãos em razão da inocência de Jesus. É uma justiça covarde que busca os seus próprios interesses. E foi assim a sentença de Jesus.
Na primeira parte, nós vimos sobre o devido processo legal. Na segunda parte, nós acabamos de ver os fatos relatados pelos evangelhos a respeito do processo e julgamento de Jesus Cristo. Nesta parte, nós vamos tratar sobre os reais motivos de Cristo. Reais motivos da cruz, da crucificação. Primeiro ponto, que é possível se depreender dos evangelhos. Jesus sabia que seria condenado e morto. Segundo o relato dos evangelhos, há um indicativo de que Jesus sabia que seria morto. Por quê? Porque Jesus dizia que era o Messias. E estava escrito na lei, estava escrito, sobretudo em Isaías, a respeito do Messias. Conforme Isaías 53, um livro do Antigo Testamento, está escrito que o Messias seria pendurado no madeiro. Jesus sabia que seria sentenciado, que seria morto, porque os líderes nacionais já conspiravam para lhe tirar a vida. Em várias ocasiões, Jesus quase foi morto pelos líderes nacionais. Jesus não só sabia, conforme relatos dos evangelhos, Jesus escolheu de forma deliberada se apresentar em sacrifício. Então, nós vimos que a sentença e a morte de Cristo, conforme relato dos evangelhos, não foi acidental, mas foi anunciada pelo Antigo Testamento, percebida por Jesus. E Jesus não fugiu dessa condenação. Segundo ponto, se Jesus sabia, por que não fugiu da condenação? A resposta para essa indagação passa pelo real motivo da morte de Cristo. E o real motivo da morte de Cristo é que atribui a identidade do cristão. O real motivo da morte de Cristo não pode ser aferido, não pode ser explicado por uma razão lógica, mas somente pode ser depreendida pela fé. Se trata de um motivo que tem relação com a graça. Qual o significado da cruz? Primeira observação: conforme o Antigo Testamento, sobretudo em Deuteronômio, indica que aquele que for pendurado do madeiro será considerado maldito, separado diante de Deus. Sobre ele será a condenação divina. A cruz indica separação, condenação. Jesus morrera sob a maldição divina. Mas por que a cruz foi necessária? Isso é algo pessoal. É uma resposta em que nós devemos perseguir e buscar, respeitando a posição de diversas pessoas, de diversas crenças. Mas para mim, quando eu vejo a cruz, eu vejo que Jesus, ele sofreu uma condenação que era própria da minha pessoa, que deveria ter sido imputada a mim, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Mas por uma razão lógica, ilógica, inexplicável. Quando eu vejo a substituição.
da condenação levada por Jesus, que indica morte, separação, como uma oportunidade de reconciliação. Jesus foi o único justo que pôde pagar o preço que eu não podia pagar. Então, com a morte de Cristo, a cruz e a ressurreição atribui vida e restauração. Com a morte de Cristo, a morte e ressurreição, a vida e a responsabilidade de agir conforme ensina a palavra de Deus, as Escrituras, conforme ensina a vida de Cristo, a responsabilidade de conhecer a vontade de Deus, de estudar a Bíblia e de agir o mais próximo possível da figura de Cristo, de procurar pensar como Cristo agiria se tivesse em meu lugar. Hoje, com diversas pessoas se dizendo cristãs ou líderes das igrejas no Brasil, professando a fé cristã, nós devemos, nesses dias que precedem a Páscoa, verificar qual o real significado da morte e da ressurreição de Cristo Jesus para a minha vida. E eu pergunto a vocês, qual o significado da Páscoa e da cruz de Cristo para a vida de vocês? Esse conhecimento, ele é muito mais importante do que o conhecimento de qualquer decisão judicial ou qualquer aprovação em concurso público. Por isso, eu peço que reflitam sobre isso e verifiquem na palavra de Deus o real significado da Páscoa. Obrigado e até a próxima.